Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vamos mergulhar num mundo de dar arrepios, o mundo das máfias. Você já ouviu falar sobre as máfias mais perigosas do mundo? Elas não são coisa só de filme de ação, não. São organizações reais que controlam territórios, metidas em tráfico de drogas, armas e até controlando a política e a economia de lugares inteiros. Preparem-se, porque nesse vídeo vamos desvendar os segredos, as histórias e as barbaridades das 5 máfias mais perigosas do mundo. Da máfia italiana aos cartéis latino-americanos, vamos entender como essas organizações funcionam e o estrago que elas fazem. Se você está pronto para essa viagem pelo lado obscuro da humanidade, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe. Nossa primeira parada nos leva a Sicília, na Itália, berço da temida Cosa Nostra. As raízes dessa organização se perdem lá no século XIX, época de muita instabilidade política e social. Imagine uma ilha linda, paradisíaca, mas controlada por famílias poderosas, que mandavam e desmandavam sob um código de silêncio absoluto, a omertà. A Cosa Nostra cresceu nesse cenário, usando extorsão, tráfico de drogas e violência brutal para impor sua lei. A estrutura da Cosa Nostra é como uma pirâmide, no topo, o poderoso padrinho, comandando uma rede complexa de famílias. Eles controlam tudo, de pequenos negócios a políticos corruptos, espalhando medo e garantindo o silêncio da população. A omertà é o código de silêncio absoluto que garante a sobrevivência da organização. Quem ousa desafiar a omertà coloca a própria vida e a de seus familiares em risco. A Cosa Nostra se infiltrou em todas as esferas da sociedade siciliana, criando uma teia de corrupção e medo quase impossível de romper. Os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dedicaram suas vidas a combater a máfia, conduzindo julgamentos históricos. Em 1992, os 2 juízes foram brutalmente assassinados, um golpe duro na Cosa Nostra, mas também um alerta sobre seu poder e crueldade. Da Sicília, atravessamos o continente para mergulhar no mundo sombrio da máfia russa, uma organização criminosa com tentáculos que alcançam o mundo todo. Após a queda da União Soviética, a máfia russa se fortaleceu, aproveitando a instabilidade para construir um império global do crime. A máfia russa é uma rede complexa de grupos criminosos interligados, cada um com suas especialidades. Eles são mestres em lavagem de dinheiro, usando bancos em paraísos fiscais e empresas fantasmas. Mas não se limitam a crimes financeiros. Estão envolvidos em tráfico de drogas, armas, seres humanos e extorsão. A máfia russa se infiltra em todos os níveis da sociedade, usando corrupção e intimidação para manipular o sistema. Eles dominam o mundo do cybercrime, com hackers capazes de lançar ataques de ransomware. Governos do mundo inteiro lutam para conter a máfia russa, mas sua estrutura descentralizada e capacidade de adaptação os tornam um inimigo muito difícil de derrotar. A influência da máfia russa se estende por todos os continentes, deixando um rastro de violência, corrupção e medo. Nossa próxima parada nos leva ao Japão, lar da Yakuza, uma das organizações criminosas mais antigas e misteriosas do planeta. Os membros da Yakuza são reconhecíveis por suas tatuagens elaboradas e dedos decepados em sinal de penitência. A história da Yakuza remonta ao Japão feudal, quando samurais errantes começaram a se organizar em grupos criminosos. Com o tempo, esses grupos evoluíram para a Yakuza, uma complexa rede de clãs hierárquicos que controlam vastos negócios ilegais. Apesar de serem uma organização criminosa, a Yakuza possui um código de conduta próprio, o Jinji, que enfatiza a lealdade e a honra. Eles se consideram guardiões de valores tradicionais japoneses e, em alguns casos, chegam a se envolver em ações de caridade. Mas não se engane, a Yakuza é uma organização brutal e implacável, envolvida em extorsão, tráfico de drogas, exploração sexual e jogo ilegal. Diferentemente das máfias ocidentais, a Yakuza possui escritórios luxuosos e empresas de fachada que atuam em diversos setores da economia.
Essa presença pública é um paradoxo da sociedade japonesa, onde a linha entre o crime organizado e a vida cotidiana parece se diluir. Nos últimos anos, o governo japonês tem intensificado a repressão à Yakuza, fechando brechas legais e prendendo seus líderes. Mas a Yakuza é como uma hidra: corta-se uma cabeça e outras duas surgem em seu lugar, com uma capacidade de adaptação impressionante. Nossa jornada nos leva agora ao México, um país marcado pela violência e pelo narcotráfico. E quando falamos em narcotráfico no México, é impossível não mencionar o Cartel de Sinaloa. O Cartel de Sinaloa é um verdadeiro império das drogas, movido pela violência, corrupção e pelo sofrimento de milhares de pessoas. Surgido na década de 1980, no estado mexicano de Sinaloa, o cartel expandiu seus negócios de forma implacável, controlando as rotas de tráfico de drogas. Sob a liderança de Joaquim El Chapo Guzmán, o cartel eliminou rivais, corrompeu autoridades e espalhou terror. Sua principal fonte de renda é o tráfico de drogas, mas também estão envolvidos em sequestro, extorsão e assassinato. O cartel possui exércitos privados, equipados com armamento de guerra, que desafiam as forças de segurança mexicanas. Seus sicários são conhecidos por sua crueldade, utilizando métodos de tortura e execução. A captura e extradição de El Chapo Guzmán para os Estados Unidos foi uma grande vitória na luta contra o narcotráfico, mas o cartel de Sinaloa continua a operar. O cartel de Sinaloa é um sintoma de um problema complexo: a demanda por drogas, a corrupção endêmica e a desigualdade social. Enquanto essas condições persistirem, organizações como o Cartel de Sinaloa continuarão a prosperar, espalhando violência e sofrimento. Nossa última parada nos leva a Calábria, lar da 'Ndrangheta, a máfia que domina silenciosamente o tráfico de cocaína na Europa. Enquanto a Cosa Nostra se atolava em guerras internas, a 'Ndrangheta trabalhava nas sombras, consolidando seu poder de forma discreta e letal. Originária de uma sociedade rural, a 'Ndrangheta se estrutura em torno de laços familiares inquebráveis, o que a torna extremamente coesa. Diferente da estrutura piramidal de outras máfias, a 'Ndrangheta se organiza em Ndrine, clãs interligados por laços de sangue e casamento. Estabelecendo contato direto com os cartéis colombianos, a 'Ndrangheta assumiu o controle das rotas de tráfico que abastecem a Europa. Essa jogada estratégica os tornou uma das organizações criminosas mais ricas e poderosas do planeta. A 'Ndrangheta não se limita ao tráfico de drogas. Eles são mestres da diversificação, com tentáculos que se estendem por diversos setores da economia legal. Através da lavagem de dinheiro, eles injetam seus lucros ilícitos na economia formal, camuflando suas atividades criminosas. A 'Ndrangheta atua como um polvo gigante, com tentáculos que se infiltram em todos os níveis da sociedade. Eles corrompem, ameaçam e silenciam qualquer um que ouse se opor aos seus interesses, criando um clima de medo e impunidade. A 'Ndrangheta é um lembrete de que o crime organizado está em constante mutação, adaptando-se às novas circunstâncias e explorando as fragilidades do sistema. E assim termina nossa jornada pelo lado obscuro da humanidade. Um mundo onde a violência, a corrupção e a busca desenfreada pelo poder reinam absolutas. Vimos como essas organizações, cada uma com suas características e história, conseguiram se infiltrar no tecido social, corrompendo instituições e espalhando o medo. Mas a luta contra essas máfias não pode parar. É preciso coragem para enfrentar essas organizações poderosas, desmantelar suas redes de corrupção e levar seus líderes à justiça. É uma luta árdua que exige a união de governos, organizações internacionais e, acima de tudo, da sociedade civil. É preciso romper o ciclo de violência e impunidade, oferecendo alternativas para aqueles que são cooptados pelo crime e construindo um futuro onde a justiça, a igualdade e a paz prevaleçam. Lembrem-se, a luta contra as máfias é uma responsabilidade de todos nós.